Hoje vamos resolver uma questão do exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados, relacionada com contabilidade analítica, especificamente o cálculo do ponto crítico das vendas. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e das finanças empresariais. No exame de 30 de outubro, a questão número 16, aliás, a questão número 17, ela diz respeito ao cálculo do ponto crítico das vendas. Temos aqui a crescimento produtivo limitada, que apresentou em 2020 a seguinte estrutura de custos. Os custos de produção, administrativos e comerciais, fixos e os variáveis unitários. Ainda relativamente a 2020, sabe-se que a capacidade produtiva da empresa era de 125 mil unidades, que a empresa produziu e vendeu, respectivamente 100 mil unidades produziu e 65 mil unidades vendeu, e que o preço de venda unitário foi de 30 euros. A questão número 17. Em 2020, o ponto crítico das vendas em valor da crescimento produtivo limitada foi a linha A, 90 mil euros, a linha B, 900 mil euros, a linha C, 1.350.000 euros ou a linha D, 2.700.000 euros. Face a esta questão, vamos então responder. Eu vou desenvolver um pouco este tema, um tema de contabilidade analítica ou de contabilidade de gestão, a determinação do ponto crítico. Vamos ver algumas questões relacionadas com esta matéria antes de respondermos à questão propriamente dita. Em primeiro lugar, o que é o ponto crítico das vendas? E aqui, no enunciado, pede-se o ponto crítico das vendas em valor. Vamos ter que determinar em primeiro lugar em quantidade e depois o respectivo valor. O ponto crítico das vendas em valor, ele corresponde ao montante das vendas que gera uma margem igual ao total dos encargos de estrutura. O ponto crítico das vendas permite verificar qual o nível de vendas em que, abaixo desse valor, existe prejuízo e acima desse valor existe lucro. Ora, nós sabemos, e vamos até de uma forma intuitiva fazer aqui uma fórmula para conseguirmos resolver esta questão, nós sabemos que os resultados são iguais às vendas, menos os custos variáveis, menos os custos fixos. Os custos variáveis, aqueles que variam, eles vão aumentando à medida que a estrutura também vai aumentando. Os custos fixos, eles mantêm-se fixos. Mesmo que as vendas e toda a estrutura venham a aumentar, esses custos são custos fixos. As vendas, por sua vez, portanto, esta componente aqui das vendas, elas podem ser consideradas pelo produto do preço de venda vezes a quantidade. E se nós multiplicarmos o preço de venda pela quantidade, e considerando aqui o preço de venda P vezes Q, preço de venda vezes quantidade, temos que as vendas, o preço de venda vezes a quantidade. Quanto aos custos variáveis, multiplicamos os custos variáveis vezes a quantidade. E aqui, este CV minúsculo vezes o Q de quantidade. Os gastos fixos, eles serão sempre os mesmos, como eu referi, independentemente da quantidade produzida. Os custos fixos, nós vamos representá-los por K maiúsculo F. Isto são meramente denominações para depois chegarmos a uma fórmula. O ponto crítico
também denominado o break-even point, obtém-se quando o resultado é zero. Quando este resultado é zero, aí nós vamos obter o ponto crítico, onde o montante das vendas iguala o montante dos custos. E como o ponto crítico é obtido quando o resultado é zero, num gráfico, o break-even point, ou o ponto crítico, é o ponto de interseção da reta das vendas com a dos custos totais. Já sabemos que as vendas será o preço de venda vezes as quantidades, ou a quantidade, e os custos totais, o KT, será a quantidade vezes o custo variável unitário mais os custos fixos. Em que P é o preço, este CV é o custo variável unitário e o KF, K maiúsculo, são os chamados custos fixos globais. Bom, como o ponto crítico é obtido quando o resultado é zero, e sabemos nós que partimos aqui desta fórmula, em que os resultados são as vendas menos os custos variáveis menos os custos fixos, substituindo uma fórmula, agora com estas terminologias que eu acabei agora de referir, nós podemos dizer que obtém-se o ponto crítico igualando o resultado a zero. Zero igual ao preço de venda vezes as quantidades, menos os custos variáveis unitários vezes a quantidade, menos os gastos fixos. Temos aqui uma equação e resolvemos essa equação em ordem em primeiro lugar, podemos resolver em ordem aos custos fixos. E dessa forma, colocando as quantidades em evidência, nós temos que os custos fixos são o preço de venda menos o custo variável unitário vezes as quantidades. E agora, resolvendo em ordem às quantidades, temos que as quantidades serão os custos fixos sobre o preço de venda menos o custo variável. E esta é a fórmula que nos dá a quantidade em ponto crítico. No fundo, os gastos fixos sobre o preço de venda menos o custo variável unitário. Se nós quisermos fazer o cálculo em valor, ou seja, na nossa moeda em euros, o ponto crítico em euros, vamos ter de multiplicar um preço de venda unitário vezes as vendas, esta quantidade de vendas em ponto crítico. Estas são as fórmulas principais. Nós já vamos utilizar aqui esta formulazinha para resolver a questão de exame. Mas a partir daqui colocam-se outras questões. Nós temos a quantidade em ponto crítico, que já vimos, os custos fixos sobre o preço de venda menos os custos variáveis unitários, e se nós considerarmos a diferença entre este preço de venda unitário e este custo variável unitário, nós temos aquilo a que se denomina pela margem de contribuição unitária, que é mais um dos conceitos que estão aqui subjacentes a esta matéria. Logo, como o preço de venda unitário menos o custo variável unitário é a chamada margem de contribuição unitária, na fórmula da quantidade em ponto crítico, nós podemos substituir o P menos o CV, ou o preço de venda unitário menos o custo variável unitário, pela chamada margem de contribuição unitária, e temos a fórmula da quantidade e das vendas em equilíbrio. É a mesma coisa que a quantidade em ponto crítico, é a fórmula da quantidade e das vendas em equilíbrio. Que eu vou colocar aqui um Q, e aqui com este tracinho, igual aos custos fixos sobre o preço de venda unitário menos o custo variável unitário, substituindo temos igual ao custo fixo sobre a margem de contribuição unitária, porque sabemos que a margem de contribuição unitária é o preço de venda unitário menos o custo variável unitário. Trata-se então da chamada margem de contribuição unitária, a sua fórmula. Por seu lado, o ponto crítico em volume de vendas
Ele é a razão entre os custos fixos globais e a margem de contribuição dada pela diferença entre as vendas e os custos variáveis. E as vendas, ou seja, pode ser designada por percentagem da margem de contribuição. Então, através desta fórmula, nós calculamos a chamada margem, ou a percentagem da margem de contribuição, fazendo aqui, igualando ao custo variável ou aos custos fixos, os globais totais, sobre as vendas menos os custos variáveis globais sobre as vendas. E temos então aqui esta fórmula que também poderá vir a ser importante. A margem de contribuição é a diferença entre as vendas e os custos variáveis da empresa. Aqui não se trata dos custos variáveis industriais dos produtos vendidos, mas dos custos variáveis da empresa resultantes da adição daqueles com os da distribuição variáveis e, se os houver, também dos custos administrativos variáveis. Temos então aqui a fórmula da margem de contribuição, as vendas menos os custos variáveis. Esta é mais uma fórmula importante aqui para esta matéria, relacionada com esta matéria do ponto crítico. E, finalmente, a margem de segurança. A margem de segurança é o valor das vendas que vai exceder o ponto crítico. A margem de segurança, as vendas que vai exceder as vendas do ponto crítico. Portanto, considerando aqui a diferença entre as vendas e as vendas no ou do ponto crítico, podemos expressar em percentagem. A percentagem da margem de segurança, fazemos as vendas menos as vendas do ponto crítico sobre as vendas vezes 100 e vamos a expressar em percentagem a margem de segurança. Bom, isto são fórmulas que são importantes sobre esta matéria, mas agora vamos em concreto à questão. À questão que nós agora temos para resolver aqui a nossa questão de exame. Bom, então vejamos o seguinte. Eu fiz aqui um gráfico até para explicar melhor esta questão das fórmulas da margem de segurança, das vendas, dos custos totais, mas aplicada aqui à resolução do caso. Bom, o que nós temos no caso é o seguinte. Esta empresa tem aqui a crescimento produtivo, ela apresenta uma estrutura de custos fixos, de produção, administrativos e comerciais. Eles totalizam aqui os 350 mil, mais os 55 mil euros, mais os 45 mil euros, portanto são 450 mil euros, conforme aqui o somatório dos custos fixos. 450 mil euros em custos fixos. Depois temos os custos variáveis unitários, nomeadamente os de produção, administrativos e comerciais. Temos aqui os dados, 15 euros, mais 3, mais 7, portanto são 25 euros de custos variáveis unitários. Temos aqui estes dois dados. Depois também temos que o preço de venda unitário foi de 30 euros. Temos aqui a capacidade produtiva da empresa, que era de 125 mil unidades. Ela vendeu e produziu, ou produziu e vendeu, respectivamente, 100 mil e 65 mil. Bom, isso são dados que, para o cálculo do ponto crítico, não é neste momento relevante. Relevante é, efetivamente, os custos fixos, os custos variáveis unitários e o preço de venda unitário, para podermos aplicar a fórmula da quantidade e das vendas em equilíbrio, em que dividimos os custos fixos, 450 mil euros, aqueles que se mantêm sempre fixos, independentemente do aumento das quantidades produzidas, e depois o quociente dividimos pela diferença entre o preço de venda unitário, 30 euros, e os custos variáveis unitários de 25 euros. Ou seja, esta é a fórmula que eu, desde o início, comecei por explicar, até de uma forma intuitiva, como é que nós passaríamos aqui para esta fórmula, até chegarmos à tal fórmula que eu agora estou aqui a utilizar na resolução.
Bom, 450 mil euros a dividir por 5 euros, isto dá 90 mil unidades. E claro, para passarmos de quantidades para um valor, temos de multiplicar estas 90 mil unidades por 30 euros, o que dá 2 milhões e 700 mil euros. Se formos aqui ao gráfico, nós temos que para uma quantidade vendida de 90 mil unidades, corresponde a um volume, a um valor de vendas de 2 milhões e 700 mil euros, e neste ponto em que se cruza o gráfico em termos das vendas com os custos totais, é neste ponto que nós temos o nosso ponto crítico. O ponto crítico é aquele momento em que as vendas são iguais aos custos totais. Ou seja, o resultado é igual a zero, conforme desde o início vimos. Tudo o que se vai distanciando aqui do ponto crítico. Temos aqui a chamada margem de segurança, que eu tracei aqui no gráfico para que possam ver que a partir deste ponto nós vamos ter vendas superiores aos custos totais e temos o chamado lucro, estamos aqui em zona de lucro, aqui temos a zona de prejuízo, em que efetivamente os custos são superiores, os custos totais, que envolvem os custos variáveis mais os custos fixos, parte aqui de uma parte fixa, e depois os variáveis, eles vão fazendo com que a linha vá sendo crescente, mas há uma parte fixa que é o ponto de partida, os chamados custos fixos, e portanto temos aqui o somatório entre custos fixos mais os custos variáveis, os chamados custos totais. E aqui, nesta zona do gráfico, em que os custos totais estão acima, são superiores ao volume das vendas, nós estamos numa zona de prejuízo. A zona de prejuízo, a zona de lucro e o chamado ponto crítico. Bom, considerando então que para 90 mil unidades em quantidade corresponde um volume de vendas de 2 milhões e 700 mil euros, que é o volume, a fórmula da quantidade e das vendas em equilíbrio, esta é a resposta correta. Ou seja, em 2020, o ponto crítico das vendas, em valor, em quantidade já sabemos que é 90 mil unidades, mas em valor são 2 milhões e 700 mil euros. Foi de, a linha D, 2 milhões e 700 mil euros. A questão 17 tem como a linha D a resposta correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.